Bom dia, professores. Bom dia, professor Márcio. Bom dia, professor Gonzaga. Aqui é o Tadeu e creio que essa seja a nossa 42ª reunião para tratar do trabalho de conclusão de curso, do comparativo entre os equalizadores lineares ZF e o MMSE. Bom, nessa reunião queria falar com os senhores sobre por que eu estou dando um pé atrás, né? Eu estou dando um passo atrás em relação a comparativo dos dois equalizadores, porque eu notei um erro essencial na implementação do MMSE. Queria mostrar aqui para os senhores e vou tratar sobre o cronograma também no final da reunião. Mas deve ser rápido. Então, só relembrando o que foi que ficou acertado nas reuniões passadas sobre a implementação do MMSE. Eu havia dito que eu tinha feito uma espécie de Frankenstein, né, uma espécie de mistura da implementação do livro do Lati com a matriz de correlação dos pontos do sinal que chega no equalizador com um vetor de correlação cruzada dos pontos do sinal que chega no equalizador com os pontos do sinal transmitido. Mas na prática eu notei que essa implementação do Lati não estava sendo feita, não estava sendo aplicada. E só estava sendo aplicada essa daqui, a implementação do critério do MMSE, que é o que o PROX faz. Então, eu tinha dito que estava sendo feita a mistura do Lati com o PROX, mas na realidade estava sendo aplicada somente o PROX, que era justamente isso aqui. Deixa eu só dar um zoom. A única diferença do equalizador do forçado a zero, essas duas funções aqui, mais EF teste e mais MMSE teste, estava sendo essa linha aqui, onde eu adiciono uma variação do ruído à construção da matriz, que era exatamente isso aqui que o PROX estava fazendo. Até esse vetor P0 aqui estava sendo o mesmo do forçado a zero. E, entre outros motivos, é por isso que na curva de erro de bit, deixa eu mostrar aqui para os senhores, eles estavam dando muito parecidos mesmo, enquanto na prática, aqui no começo, o MMSE deveria se sobressair. Ele deveria estar com um erro menor em relação ao forçado a zero. E não é isso que está acontecendo agora na prática. Eles são muito parecidos mesmo, só estão se diferenciando lá no final, mas deveriam se diferenciar já no começo. E é por isso que eu dei um passo atrás de fazer o comparativo dos dois, escrever um texto, mostrar os gráficos, já um esboço, né, do que estaria na monografia. E eu chequei também um outro erro meu, de fato, eu não chequei o livro da 5ª edição do Lati. O livro da 5ª edição do Lati, eu estava analisando o da 4ª edição. O livro da 5ª edição do Lati, ele tem alguns exemplos do MMSE sendo aplicados, coisa que o livro da 4ª edição não tem. E esses exemplos estão me ajudando a entender melhor como está sendo essa aplicação. Porque como eu falei anteriormente, eu não estava não estava aplicando aquela matriz de correlação cruzada, porque eu notei que tinha um erro na aplicação, na implementação que eu estava fazendo. Mas aqui, agora, nesse livro da 5ª edição, eu vi que ele não cria uma matriz de correlação cruzada. Aquelas correlações estão mais intrínsecas a uma transmissão do sinal que tem a modulação. Aqui não, como a gente não tem a modulação, né? Eu notei que uma grande diferença que ele faz do forçado a zero é que o forçado a zero usa uma matriz de Toeplitz. E esse daqui no MMSE, nesse exemplo do Lati, um exemplo prático, né? Está me ajudando a entender bastante. E eu estou implementando esse aqui no momento. É que ele cria uma matriz para o MMSE do tipo Moore-Penrose, pseudo-inversa e não quadrática. E aí ela tem um parâmetro a mais, esse K aqui, que a gente pode estipular sem problema nenhum na hora de implementar. Mas ela não é quadrática como é... Vou até mostrar aqui em cima, pronto. Aquele mesmo exemplo do Lati para o forçado a zero que a gente estava usando para validar a implementação do equalizador.
existe agora um exemplo da quinta edição para o MMSE. E não é uma matriz não quadrática, é uma matriz um pouco mais diferente do que a do Forçada Zero era. O Forçada Zero era essa daqui que eu estou marcando, e essa do MMSE é um pouco maior. Na prática ela usa a mesma quantidade de termos, a mesma quantidade de pontos para a leitura do sinal, mas ela cria uma matriz um pouco diferente. E aí, agora, nesse momento, né, durante essa semana, eu estou trabalhando na versão 21 aqui do código para tentar aplicar essa matriz aqui, que foi feita no exemplo, do código, aqui na implementação. Então, basicamente por isso que eu decidi voltar já na conclusão do trabalho e tentar deixar o máximo possível o MMSE redondo, né, basicamente. E agora tratando em relação ao cronograma, de fato, com esse passo atrás, não vai ser possível terminar esse trabalho ainda esse semestre. Basicamente, a gente vai precisar eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para conseguir implementar e deixar todos os comparativos, todas as conclusões, todos os resultados, né, de acordo com o esperado. Aí, a criação do novo cronograma, aí vamos ter que nos reunir novamente para conseguir determinar. Mas é isso. Nessa semana, esse foi o avanço que consegui ter.